tem que dar um gás ali, não é garantido, então você tem que se dedicar durante 1 ano, 2 anos, né, para conseguir passar. E essa disciplina é uma coisa que é difícil ter, sabe? Vale a pena se conseguir, e se não conseguir também, vai ficar para a vida toda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série super especial Iteanos Inspiradores, Iteanos que inspiram estudantes. E hoje eu tô aqui com um cara que é bem jovem, mas pode-se dizer que ele é bem vivido e bem rodado. Ele já morou nos Estados Unidos, agora mora no Brasil, já foi no Tibete, enfim, tem um monte de história para contar para nós, é um dos caras mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, e hoje eu quero apresentar esse cara para vocês. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bom com você? E aí, Werneck, tudo bem? Tudo bom. Só para assustar o pessoal, eu vou contar um segredo aqui que eu descobri. Na época que eu tava no ITA ainda, eu fui dar trote no Lucas e eu cheguei, tinha um amigo nosso, né, que é até sócio do Lucas, depois virou sócio, o Bernardo. Ele falou assim, o primeiro lugar da UFMG esse ano veio pro ITA. Aí quando eu vi era o Lucas. Conta essa história aí, Lucas, como é que foi? Não sabia que foi o Bernardo que te contou isso, não. Bom, foi... Na verdade... Eu sou do interior de Minas, né? Sempre estudei na minha cidade. No terceiro ano, eu vi ali que estava chegando o vestibular, estava preocupado, querendo uma vaga em faculdade pública, o FMG, no caso, né? Em Minas. E aí eu falei, putz, minha família tinha condições, eu consegui ir para um cursinho em BH. Eu gostava muito de exatas, esse cursinho tinha uma turma ITA. Me interessei, gostava da ideia do ITA, mas entrei na turma ITA com a intenção de preparar o máximo para garantir que eu conseguisse entrar na faculdade federal. Deu tudo certo, eu consegui ali na rabeira do ITA, eu passei, mas ao mesmo tempo na UFMG eu também consegui entrar em engenharia de produção e fui o primeiro lugar. Tá, mas você foi o primeiro lugar de engenharia de produção ou o primeiro lugar geral? Foi o primeiro lugar geral. Você passou na frente da galera de medicina. Sim. Eu achei interessante, porque eu cheguei lá no ITA, eu pensei que eu ia encontrar um cara franzininho, assim, então é meio raquítico. Aí eu chego e encontro um cara de quase 2 metros de altura, por isso que o apelido dele é gigante. Qual que é a sua altura mesmo? 1,95. Praticamente, quase 2 metros de altura. Mas, Lucas, até que eu atravessei aqui um pouquinho o carro na frente dos bois, deixa eu te perguntar. O que você faz hoje, exatamente? Explica pra nós aí o que você faz hoje. Hoje eu sou sócio fundador de uma startup que conecta estudantes com instituições de ensino através da internet. A gente tem um portal, um marketplace que chama querobolsa.com, e esse é um site onde estudantes do Brasil inteiro podem pesquisar qual faculdade vão fazer e se matricular com desconto. Esse é o nosso negócio. E por que você escolheu trabalhar com isso? Qual que é o seu objetivo por trás? Eu tô colocando o endereço do Quero Bolsa aqui para o pessoal saber. Nosso propósito como empresa é levar a educação para mais pessoas, né? Acho que todo mundo que faz ITA acaba tendo essa relação visceral, sabe? O tanto que educação muda a vida das pessoas, né? Porque mudou a nossa vida. Tipo, eu saí do interior de Minas, fui trabalhar no exterior, tenho uma perspectiva muito maior do que eu teria se eu não tivesse estudado. Então, esse é o propósito da empresa, mas eu acabei entrando nessa profissão empreendedor, né? Mas por interesse pessoal mesmo. Eu sou um cara bem generalista, acho que isso, inclusive, é o que possibilitou eu ter um resultado muito bom no vestibular da UFMG da época, porque, apesar de eu gostar muito de matemática, eu sempre me interessei por história, português nem tanto, mas eu também me esforçava ali. Como cara generalista, eu comecei trabalhando como engenheiro de computação mesmo, né? E eu me senti um pouco frustrado por focar só em uma parte do que a empresa fazia. E aí, nesse mundo de empreendedorismo, que me atraiu foi a possibilidade de cuidar de engenharia, que é bem interessante, tecnologia, mas também cuidar de marketing, negócio, gestão de pessoas. Entendi, mas você mencionou aí que você morou fora e tal. Como é que foi, assim, depois que você se formou no ITA, como é que foi a sua trajetória até hoje? Você se formou, esse 09 é porque você se formou em 2009, né? Então já se passaram 11 anos, né? Tem bastante tempo. Como é que foi a sua trajetória desde quando você se formou até hoje? Sim, eu vou voltar um pouquinho ali no último ano do ITA. Eu tive 2 experiências que acho que definiram o que
que eu fiz depois. A primeira experiência foi que eu fiz um estágio em desenvolvimento de software nos Estados Unidos, um estágio de 3 meses, era um estágio de férias, né? E também curricular. E desse estágio eu recebi uma proposta para ficar em definitivo por lá. Mas isso foi no início do meu 5º ano, ou seja, eu voltei para o 5º ano com um emprego garantido, basicamente. E aí eu fui me dedicar para fazer o que eu mais me interessava. E naquela época eu fazia parte de um grupo dentro do ITA que estava desenvolvendo um sistema de uma rede social para os alunos, chamava Italumni. E aí, junto com o pessoal que estava trabalhando nesse projeto, eu meio que plantei a sementinha lá no pessoal, pô, gente, vamos tentar fazer isso virar empresa. E os meus colegas que acabaram virando sócios, né, da empresa toparam. E aí esse meu último ano de faculdade foi tentando transformar aquele projeto de faculdade numa empresa. Inclusive, logo depois de formado, a gente foi trabalhar na empresa, chamava Rede Alumni na época, e eu fiquei até setembro daquele meu primeiro ano de formado, 2010. Aí o que aconteceu foi, a empresa não pegou no tranco, a gente ainda não estava conseguindo faturar, e eu tinha aquela oferta ainda pendente. Eu resolvi com o meu sócio que eu iria para os Estados Unidos, continuaria ajudando de longe a empresa, e aí eu fui trabalhar como engenheiro de software ainda no final de 2010, fiquei 4 anos nos Estados Unidos, desenvolvimento, trabalhando na Microsoft, e aí nesse meio período estava acompanhando a empresa aqui no Brasil, a empresa prosperou um pouco, meu sócio falou, Lucas, se você quer continuar com a gente aqui, você tem que vir ajudar, não adianta ficar só dando palpite daí não. E aí em 2014 eu voltei para trabalhar na Rede Alumni, que virou Quero Educação, que é a empresa que em que eu trabalho hoje. Então, depois de formado, eu tive essas duas experiências, assim, né? Primeiro, trabalhei como desenvolvedor no exterior e depois voltei para ser empreendedor aqui no Brasil. Entendi, mas isso foi 2014, né? Você estava com quantos anos? Estava com 27, se não me engano. Eu não sei. É que a gente tem dificuldade com conta, né? Às vezes a gente erra na conta. Você estava com 27? Eu sou de 87, então 27. Assim, você morava em Seattle, né? Isso. Você morava na Microsoft. E como é que era a vida, assim, na Microsoft? Porque a vida de empreendedor, a gente conhece, né? A gente trabalhou junto. Inclusive, o Lucas é um dos grandes responsáveis pelo nascimento do quadro. É uma história engraçada aqui, a gente pode contar pro pessoal. Que na época que eu saí da Petrobras, né, para ficar 100% no quadro, o Bernardo tinha combinado, né, de patrocinar o quadro. Falou, não, faz uns vídeos aí, coloca no YouTube pra gente fazer publicidade, vai ser bom, porque era bolsa e tal. Aí eu falei, beleza, vamos fazer, né? E ele falou, sai da Petrobras, larga a Petrobras. Eu larguei, né, também. Aí, beleza, eu tô lá fazendo os meus vídeos, morando em Belo Horizonte e tal. Aí chega o Lucas pra trabalhar na Quero Educação. E o Lucas me mandou uma mensagem assim, eu sou o novo diretor de marketing. Eu já conhecia ele, né? Eu sou o novo diretor de marketing e eu quero ver as ações que estão dando resultado. Eu vi aqui que o quadro não está gerando resultados. Vou cortar a verba de publicidade. Eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Tem que pensar alguma coisa aqui relevante para fazer na minha vida, né? Porque não dá para agora... Eu não quero voltar para o mercado de trabalho, quero trabalhar com educação, né? E aí o Bernardo já estava colocando pilha, né? Monta o cursinho e tal, não sei o que, a gente discutindo. Aí eu falei, vou montar o cursinho. Você falou isso, era agosto ou setembro, aí em outubro eu anunciei, vou fazer um webinário, como passar no ITA. Engenheiro formado no ITA ensina a passar no ITA. Aí foi aí que tudo começou, assim. Na época eu fiquei até com raiva do Lucas, fiquei bravo com ele, mas foi bom, né? Foi tipo... Você já ouviu a história do cara que tinha uma vaquinha leiteira e o viajante jogou no penhasco? A história é assim, tinha um cara, ele tinha uma vaquinha leiteira, né? Ele tinha uma vaquinha. E ele tava todo alegre com aquela vaquinha, a mulher dele trabalhava como lavadeira, os filhos dele ainda eram criança, ele cuidava da vaquinha e ele tirava leite da vaquinha todos os dias, ele tinha uma horta e tal. Aí veio um viajante passando pela cidade, e o viajante pediu abrigo, né? Então eles muito bacanas e tal, deram abrigo pro viajante. E o viajante começou a conversar no jantar e o dono da casa falou assim, eu aqui, minha família, minha esposa lavadeira, a gente vive aqui com o leite que essa vaquinha leiteira dá, a gente vende um pouco do leite, cuida aqui da nossa hortinha, a gente tem uma vida muito difícil e muito simples. O viajante, perfeitamente, tal. Eles conversaram e foram dormir. O que aconteceu? De madrugada, enquanto todo mundo dormia, o viajante pegou as malas
horas dele e foi embora. Só que antes de ir embora, ele pegou a vaquinha e empurrou do penhasco. E a vaquinha morreu. O cara ficou desesperado no dia seguinte. Caramba, que desespero e tal, não sei o que eu vou fazer agora, não sei. Aí começou com a mulher falou assim, olha, a gente tem umas espigas de milho aí, né? A gente pode debulhar as espigas e plantar milho no nosso quintal, nosso terreno que é grande, né? A gente já tem aqui uma horta, a gente planta mais coisa na horta e tem galinha, a gente arruma um jeito das galinhas, né? Começa a usar o ovo usar só alguns ovos das galinhas, os outros a gente deixa chocar e nascer pintinho e vamos vivendo assim. Aí o cara começou, né, nesse movimento. Então ele foi lá e as galinhas começaram a dar ovos e tal, daí 3 meses ele já tinha pintinho, a horta já estava maior, já tinha plantado milho, o milho estava começando a crescer, eles começaram a vender os frutos da fazenda, as verduras e tal, começaram a vender alguns ovos, porque já estava tendo mais galinha, e o cara teve um dinheiro, ele pôde comprar uma outra vaca, e a mulher pôde sair do trabalho de lavadeira, o tempo foi passando, ele construiu um rebanho, e tinha muita galinha e muita verdura, e vendia na cidade, tinha construído uma casa gigante, e tinha comprado o terreno do lado, e a fazenda virou um negócio de outro mundo. E aí, uns 7 anos depois, mais ou menos, o viajante passa de novo para pedir morada, pedir abrigo. Só que quem foi atender foram os meninos, né? E aí os meninos trouxeram o cara pra dentro e tal, né? Eles meio que lembraram do cara, assim, não sei como. Os meninos já tinham, sei lá, uns 14, 15 anos, meio que lembraram do cara. E o dono da fazenda viu. E ele ficou bravo, ele queria bater no viajante. E queria destruir o viajante, entendeu? Porque o viajante jogou a vaquinha dele penhasco abaixo. Aí a mulher do cara, muito sábia, falou assim, não faz isso não. Porque se ele não tivesse jogado a nossa vaquinha no penhasco, a gente não tinha construído tudo isso que a gente tem hoje. Pois é. Você dá um pedaço da fazenda pro viajante. Não vamos exagerar. Né? E depois disso a gente ficou muito amigo, né? O Lucas sempre vai na minha casa pra gente fazer churrasco, eu já fui muito no aniversário dele, mas ô Lucas, a gente não tá aqui pra falar de mim, né? Vamos falar de você. Aí beleza, aí você saiu da Microsoft, veio pra Quero Educação. Eu queria que você me explicasse qual era o tamanho da Quero Educação quando você chegou. Eu sei que a maioria dos números são sigilosos, e como ela é hoje, e qual foi o seu papel nesse processo? Quando eu voltei, em 2014, nós éramos 30 pessoas, mais ou menos. Era um escritório basicamente de 2 salas, e já era um upgrade que a gente tinha acabado de fazer de um escritório de 1 sala que a gente tinha. E quando eu voltei para fazer o papel de marketing, que para mim foi bem estranho. Minha experiência era totalmente técnica, né, como desenvolvedor, e na época o Bernardo trouxe vários outros sócios, e basicamente o pedaço da empresa que faltou preencher era marketing. E aí, no início da empresa, você não escolhe muito o que você vai fazer, né? Você preenche o que é necessário. Então, comecei trabalhando com marketing. Dada a minha experiência com software, né, desenvolvimento, eu fiz questão de fazer um marketing focado em produto, em melhorar nosso site e fazer com que nosso site atraísse os alunos, né? No final das contas. Então, rapidamente eu passei primeiro cuidando de marketing, e aí eu entrei na parte de produto, né, desenvolvimento do nosso software, do nosso site. Trabalhei nesses papéis mais ou menos até 2018, quando a empresa chegou ali umas 300 pessoas. A minha equipe, quando eu voltei, tinha eu, e aí em 2018 já tinha umas 40 pessoas, e aí a gente fez um plano estratégico para a empresa, para grande reestruturação na empresa, e aí eu passei a fazer um papel totalmente generalista ali, de cuidar de todas as áreas do nosso negócio de graduação. Então eu fiquei responsável não só por marketing e produto, mas também pelas nossas relações comerciais com as faculdades, com o nosso atendimento ao aluno e nossa equipe de conteúdo. Mas hoje, sim, você falou que em 2018 a Quero Educação tinha 40 pessoas ou 40 pessoas trabalhando com você? Trabalhando comigo, ela tinha cerca de 300, hoje a empresa tem mais de 500. Das empresas de tecnologia ali da região de São José dos Campos, deve ser a que mais gera empregos, né? Não conheço todas, mas acredito que sim. Das startups e tal, das empresas que crescem mais rápido. A gente tem Embraer aqui que... mas não conta. A gente ainda tá um pouquinho longe da Embraer, né? Mas a gente vai chegar.
E como que você está vendo agora, assim, esse futuro aí da nossa educação com contexto de coronavírus? O que você acha que vai acontecer? O que você está vendo aí para o futuro? Bom, o presente, né? Primeiro falando do presente, tá bem complicado, né? Com o fechamento das escolas, que é as primeiras que foram fechadas e as últimas que vão voltar. A gente está vendo que tanto faculdades quanto escolas de ensino médio e básico, né, estão totalmente perdidas, assim, as mais avançadas tinham um pouco já estavam trabalhando com tecnologia, né, com ensino à distância, conseguiram se adaptar, mais meia boca ali, mas 80%, 90% das escolas e faculdades meio que pararam, né? Algumas se adaptaram, mas muitas ainda estão perdidas sem saber o que fazer. O que eu vejo, assim, para o futuro é uma aceleração do que já ia acontecer, né? O próprio Quadro é uma escola, um cursinho à distância, né? É algo que já estava funcionando, já estava acontecendo, mas ainda tinha muito preconceito, muita gente que nem tentava, muitas escolas que meio que ignoravam isso, né? Tanto que agora estão ainda perdidas depois de 5 meses de pandemia. Basicamente, a gente está avançando uns 5 anos, que ia demorar para as escolas perceberem que ensino à distância funciona, que dá para ser até melhor do que o ensino presencial. Está acontecendo agora. Então, não é que é um novo futuro, acho que ia acontecer de todo jeito, mas com essa pandemia, as coisas aceleraram bastante. Na força ali, né? Não porque a gente queria. Isso é verdade, né? Mas é uma evolução, né? A sociedade vai evoluir agora nesse sentido. Você falou um pouco de faculdade, né? Eu estava brincando hoje aqui na empresa, hoje foi dia de reunião geral, né? E a gente tem algumas pessoas do ITA que trabalham aqui, né? E a gente estava falando justamente sobre esse tema do EAD, né? E eu brinquei com eles, e no ITA já foi meio à distância. Eu já fiz o ITA à distância, porque muito puxado, né? Então era difícil aprender as coisas na aula, assim. Os professores eles têm um nível de conhecimento que eu lembro uma vez que a gente estava conversando e os alunos reclamaram com a professora de cálculo, né? A gente chamava ela de Taninha. A Taninha, que a prova estava muito difícil e tal. Aí a professora falou assim, gente, eu já fiz doutorado, tem tanto tempo que eu tô aqui no ITA, e a pesquisa, eu não sei dizer o que é fácil e o que é difícil para vocês, entendeu? Então, porque qualquer coisa que eu faço, que eu proponho, sempre tem alguém que consegue superar, então eu perdi essa noção. Por isso que às vezes parece difícil, mas vocês me desculpem. É difícil entender as coisas, a gente tinha que estudar em casa, né? Então era bem à distância. Engenharia é muito assim, né? Os professores têm um nível muito alto de conhecimento, nem sempre a didática é aquela didática do cursinho, né? Mas eu queria saber como é que foi a sua experiência no ITA. Você falou que fez o estágio na Microsoft de férias, mas ao longo do ITA, assim, como é que foi? Então, quando eu cheguei no ITA, eu tinha muita vontade, assim, de aprender sobre administração, aprender sobre finanças. Como eu disse, eu tenho esse perfil de gostar de várias coisas diferentes, e eu senti assim, o ITA vai me ensinar engenharia, vai me ensinar a parte técnica, eu quero aprender outras coisas aí que me interessam. Então, desde o início, eu participei de iniciativas. Era meio a meio, assim, eu nunca deixei de ser um bom aluno, assim, não era um aluno L, né, de louvor, mas eu era um aluno bom, pelo menos, na escala do ITA. Mas o esforço ali que eu teria para ser um aluno louvor, eu dediquei a iniciativas. Então, no primeiro ano, eu participei da empresa Júnior. Inclusive, eu acho que você foi consultor, né, Werneck? Eu trabalhei na ITA Júnior. Você trabalhou, não foi consultor, não. O meu sócio, Bernardo, que foi consultor na época. Foi, o Bernardo era o grande mestre lá dos desenvolvedores da ITA Júnior e tal. Ele era indomável. E assim, então era uma iniciativa ali de alunos, juntavam uns 20, 30 alunos. A ideia era fazer consultoria tecnológica, mas não era a gente que fazia. A gente basicamente criou a estrutura da empresa. A gente ia, principalmente em São José, né, vendia para as empresas aqui da região a oportunidade de comprar um projeto feito por alunos e professores do ITA. Então aí, quando alguma empresa queria, não sei, um site, ou queria fazer uma análise aerodinâmica de uma aeronave, elas contratavam o ITA Júnior, e a ITA Júnior ia e procurava um aluno do ITA, um professor que
que pudesse fazer esse projeto. Então essa foi uma experiência que eu tive nos primeiros anos, trabalhar na empresa Júnior. Acho que no segundo ano eu entrei numa iniciativa de comissão de estágios e empregos do ITA, que era uma iniciativa menor, umas 5 pessoas, que fazia contato com empresas para elas virem recrutar no ITA. E para mim foi bem legal porque eu conheci desde empresa do setor financeiro até empresa do setor de engenharia, indústria, pesquisa, né? Foi uma experiência bem legal. Mas aí chegando no meu terceiro ano, eu me toquei que eu tô fazendo coisas aqui paralelas à engenharia, mas eu tô fazendo engenharia de computação e eu ainda não sei programar. E aí, para resolver esse problema, apesar do curso já ensinar bastante, né? Que na teoria eu fui procurar outra iniciativa para eu aprender a codar mesmo, a ser um engenheiro de software, né? E aí foi que eu entrei na iniciativa que acabou virando a empresa, que era a Italumni, né? O rede social para ex-alunos de faculdade. E, em paralelo, então assim, acho que minha vida no ITA foi, primeiro, fazer o ITA, né? Que já demanda bastante tempo. Paralelo a essas iniciativas. E aí o que eu fazia era nas férias, que a gente tinha lá 3 meses de férias no final do ano, eu sempre procurava fazer uma viagem, assim, conhecer um lugar diferente do mundo. No meu primeiro ano, por exemplo, eu consegui fazer um intercâmbio lá, meio que importação de trabalho barato do Brasil, que eu fui trabalhar no McDonald's nos Estados Unidos. Então foram 3 meses ali fritando batata, vendendo hambúrguer. Foi bem legal para mim, para meio que destravar o inglês. No papel ali eu era ótimo no inglês, né? Mas na hora de falar eu não conseguia direito. Então foi minha primeira experiência ali que me destravou no inglês. No segundo ano consegui lá um esquema. Eu acho que você até já entrevistou, Werneck, o Pato. O Marcelo, né? Ele tinha ido no ano anterior para Nova Zelândia trabalhar numa fazenda, ser coletor de frutas. Sério? Não sabia disso, não. Não sabia disso? Não. Aí ele me passou a dica de ser coletor de frutas na Nova Zelândia. Minhas férias do segundo ano foram isso. Consegui pagar 80% da viagem ali, trabalhando numa fazenda colhendo cereja. Olha que bonito. Não sabia disso, não. Aí eu fui conhecendo o mundo, né? Fazendo um mapinha lá, em baixo custo, né? E aí foi isso. No terceiro ano, nas férias, eu já estava com a ideia ali de empreendedorismo, de fazer uma empresa de tecnologia. Eu tirei as férias para tentar fazer um aplicativo de Orkut, que não deu muito certo. E o Orkut depois também não deu certo, né? Então estava fadado ao fracasso mesmo. E no o Orkut foi lá no ITA, você lembra que ele foi lá? O Orkut foi no ITA uma vez, você lembra? Foi no ITA e eu trouxe o Orkut. Eu era da comissão de estágio e emprego e eu fui o responsável lá por negociar. Você que trouxe o Orkut pro ITA? Sim, eu que negociei lá com os militares, porque no CTA não pode entrar estrangeiro, né? Pode, mas precisa de autorização especial. Uhum. E aí eu fui correr atrás lá dos militares pro Orkut. Foi a palestra de maior sucesso da comissão de estágio e emprego. A gente teve que ir até pro maior auditório lá, auditório Lacademia. Porque todo mundo quis ir lá, não conhecer o Google, né? Mas ver o Orkut. Tirar foto, eu lembro disso. Nessa época eu já tinha formado, né? E eu tava na Embraer, morava lá com o Bernardo já, a gente morava junto, aí o Bernardo falou, o Orkut vai lá no ITA. Você foi lá ver ele, não? Foi. Lá ver o Orkut. Muito boa essa estratégia, né, do Google. Não poderia deixar de ir. Mas aí, teve alguma coisa assim no ITA que te marcou muito? Você falou assim, caramba, isso aqui me marcou, foi uma coisa que nunca imaginava que fosse acontecer na minha vida. Teve alguma coisa assim? Acho que teve várias, assim, bem interessantes, né? Eu acho que todas as experiências foram bem únicas, como eu falei no início, né? Acho que eu não teria nem perto dessas experiências do ITA. Teve algumas coisas, assim... Eu acho que na primeira semana, por exemplo, acho que a coisa que me marcou bastante foi... Eu tirei a minha primeira nota vermelha. 4, não lembro. Tirei 4 em desenho técnico, MPG. Isso me marcou bastante. Mas MPG era assim, né? MPG
Eu não sei, o professor chamava Gladstone, né? Aí teve uma vez que eu tava lá a gente não sabia, tinha os códigos das matérias, né? Por exemplo, quando era mate, a gente sabia que era matemática. Física, a gente sabia que era física, né? Mas MPG a gente não sabia. E eu até hoje não sei o que significa, eu não lembro. Eu sei que eu perguntei pro professor e ele falou assim, MPG é matéria do professor Gladstone. Ele falou isso pra mim. Acho que é isso mesmo. Ele falou isso. Mas não, tem um outro nome lá, técnico, de verdade. Eu nem sei se tem mais, só que é desenho técnico, né? Tinha umas paradas lá que você tinha que ver em outras dimensões. Eu só conseguia ver as coisas assim na madrugada, que eu já tava meio sonolento. É porque quando você vai estudando até tarde, no ITA a gente tinha lá, muitos de nós tínhamos o péssimo hábito de deixar para estudar na véspera, né? E eu tive esse hábito muito tempo e tal. E é ruim porque a gente sofre, né? E o que acontece quando você está estudando de véspera? Você vai estudando, chega uma hora que você cansa. E aí você começa a se enganar, dizer para você mesmo que você já aprendeu, para você poder dormir, né? Sim, isso acontece bastante. Aí as pessoas te avisam, não, você está se enganando, você não aprendeu. Aí eu falava, não, eu aprendi sim, eu vou dormir só um pouquinho. Aí no outro dia eu me ferrava na prova, eu me ferrei muita prova, né? Muito por causa dessa conversa. Na verdade, as pessoas avisam que você não aprendeu, não porque elas querem te ajudar, né? Mas porque elas não querem ficar sozinhas na maratona. Vai perdendo a força, né? Porque você vê um colega seu indo dormir e você acordado, você fica assim, poxa, você vai ficando mais fraco, vai querendo dormir também. Sim. Mas o ITA é muito bom, assim, essas coisas que a gente pode fazer lá dentro, né? Você viajou bastante, eu quase não viajei. Não, nem viajei na época do ITA, eu viajava só para Belo Horizonte. E olha lá. Eu tinha que voltar pra namorada, né? Não era. Isso pesava bastante, né? Eu achava muito importante isso. Eu voltava e eu não tinha. No ITA, ao contrário do que muita gente pensa, tem pessoas que são mais instruídas, que vêm de uma família que tem mais instrução e tal. E tem gente que vai lá que é bicho do mato, vem de família muito pobre e tal. E eu era desses, entendeu? Eu não sabia que dava para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu ouvia falar assim, o intercâmbio vai ser $3.000. Eu não sabia que dava para ir lá e ganhar 4. Por exemplo, o Marcelo que você falou, né? A gente até conversou que ele contou, eu já sabia, né? Mas ele contou também, que ele trancou o ITA. Ele ficou 1 ano trancado. Só que o trancamento no ITA de 1 ano, na verdade, se você tranca no início do ano, ele vai durar 14 meses. Porque se eu tranco depois que eu concluir o segundo semestre do ano, eu vou voltar de novo só no outro primeiro semestre. Porque eu já concluí aquele, né? Então, aí ele fez isso, ele ficou 14 meses trancado. O que ele fez nesses 14 meses? Ele viajou para os Estados Unidos, trabalhou em cassino, ganhou muita gorjeta e depois fez uma viagem de volta ao mundo. Sim. E o Marcelo, na verdade, eu não era instruído nessa parte, não. Eu simplesmente copiei o que o Marcelo fez tanto no McDonald's quanto Fazenda de Cereja, foi o Marcelo que me passou. Então, eu não tinha muitos esses exemplos, né? Na época. Tinha lá uns caras, mas eles eram muito chatos, assim. No ITA tem uma galera que é muito legal, mas tem uma galera que é muito chata. Aí tinha uns caras chatos, eu não andava com eles, não. Tinha gente, não, que relacionava com todo mundo. Agora, o Marcelo, não. O Marcelo é um caso super legal, né? Ele chega, assim, ele anima o ambiente. Até teve uma história engraçada. A gente investiu lá na Buzer, né? Uhum. Na época. E eu lembro que a gente estava lá na Quero conversando. Aí o Marcelo chegou, não, vou fazer um round e tal. Tava o Bernardo, não sei se você tava. Eu sei que eu virei pro Marcelo e falei assim, ô Marcelo. Na verdade, eu chamei de Pato. Ô, Pato. Mas esse negócio que você está querendo abrir aí, você vai contra as empresas de ônibus, né, interestadual. Pois é, Pato, esse pessoal aí é meio perigoso. Não tem risco deles quererem te matar, não? Mas eu vou para frente com esse negócio. Você quer investir? Eu falei assim, É uma morte bem morrida, né? Ele falou, né, você estava disposto a morrer pelo negócio? Eu falei assim, não, esse cara vai fazer de tudo desse negócio. Eu fui lá investir. E tá dando super certo, né? Só o Covid que atrapalhou um pouco, mas é só... Mas ele é o cara perfeito pro Buzer. Definitivamente. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, voltando um pouquinho no tempo. Você falou rapidamente, assim, da sua aprovação no ITA. A sua primeira opção, quando você entrou no cursinho, pelo que eu entendi, não era necessariamente o ITA, né? Não era. Eu sempre soube que se eu passasse no ITA eu iria, mas meu alvo ali, o que eu queria... Que eu ficaria triste se eu não conseguisse...
era passar no federal. No ITA você estava naquela assim, o normal é não passar. Eu vou tentar aqui fazer o meu melhor, mas eu não vou sofrer se eu não passar. Não. Exatamente. Inclusive, eu acho que eu dei uma puta sorte, porque eu passei, né, do terceiro ano, e se eu não tivesse passado, eu ia ficar no FMG, eu não ia tentar mais um ano, porque eu já tava satisfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na época que você fez o cursinho, você era, assim, o melhor aluno da sala? Você se achava o melhor? Como é que era, assim, você em relação aos seus colegas? Eu era entre os 5 melhores. E esses 5 passaram? 4 passaram. Então, tinha gente lá que você considerava, assim, mais inteligente que você e tal, e que não passou? Mas que eu considerava mais inteligente que não passou, acho Ou que você não. considerava muito inteligente e que você ficou surpreso quando viu que não passou? Pelo que eu tô lembrando, não. Acho que todo mundo... A gente tinha lá o simulado, né? De sábado. Então, basicamente, a gente tinha um indicador bem claro de quem que estava mais preparado. Eu acho que tinham 2 ou 3 que todo mundo sabia que ia passar, assim, e passaram. E aí tinha mais uns 2 ou 3 que tinham chance. Eu tava nesse meio aí. Mas, assim, o que eu queria entender é o seguinte... Você conseguiu identificar ao longo da sua preparação alguma coisa que você fez e que te colocou na frente dos outros, assim, que, por exemplo, erros que você não cometeu e que as outras pessoas cometeram, ou acertos que você teve que as outras pessoas não tiveram? O que você acha que foi diferencial, assim, em relação aos outros? Porque, assim, a gente conhece o cursinho, né, o Bernoulli, ele é muito bom. Eu mesmo fui aluno de lá quando entrou, depois o Bernardo foi, né, na época a gente teve aula até com os caras do ITA e tal, os caras muito bons. Mas, por exemplo, na minha turma, tinha caras lá que eu sabia que eram muito bons e que eu via que eles tinham chance de passar, mas eles estudavam de uma forma muito equivocada. Há outros que não eram tão assim, mas faziam feijão com arroz e passaram. Você lembra de situações mais ou menos desse tipo? Sim, assim, eu lembro... Isso é bem claro, né? Tipo, inclusive a própria Quero tem um valor que eu acho que vem muito disso. O valor que a empresa cultua é fazer primeiro o básico bem feito. E nessa situação de preparação pro ITA, eu tinha vários colegas que curtiam as questões do Saraiva, né, de física. Era meio que assim, eu quero fazer o difícil, porque no ITA tem que ser difícil e tal, mas se você não tem a base, não adianta você decorar uma questão difícil ali, e ao mesmo tempo dá para passar mesmo só com o básico, né, o básico bem feito. E eu tinha alguns colegas que focavam muito, comprava o livro universitário, né, tipo, de química tinha o livro do Myers, de física acho que era Philip, comprava o livro universitário, não sei o quê. No resultado do simulado já estava claro, assim, que não eram esses que estavam tirando as melhores notas. No final das contas, o que definiu sua aprovação foi o simulado, então. Era o seu indicador principal, assim, de vai passar, não vai passar. Eu acho que contribuiu muito foi a consistência, assim, né? O ano inteiro eu estava estudando, estava fazendo todos os exercícios que eu podia, que na verdade a apostila tinha mais do que eu podia. Se eu não terminasse o exercício da apostila, eu não ia para Saraiva, etc. E fazendo simulado, usando de bússola ali, né? Para medir onde que eu estava. Entendi. Teve alguma coisa, você falou aí desse valor, né, de fazer o básico bem feito, né? Hoje na Quero, assim, eu sei que tem o Bernardo, que é do ITA, né? A Renata, que é da parte comercial, que não fez ITA. O resto da galera é todo do ITA, que é o Sérgio, o André e o Roger e o Thiago, que estavam mais no início. Agora vocês têm a diretoria, né? Hoje na empresa, na Quero, quantas pessoas do ITA trabalham lá? A gente está com 31 pessoas do ITA. Caramba, tem empresa grande aí que não tem isso. Sim. E você acha que faz muita diferença no resultado da empresa ter tanta gente do ITA? Faz diferença, né? Mas é parte da identidade da empresa, né? É uma empresa criada no ITA e feita por itanos. Então, assim, a identidade da empresa está associada ao ITA. Porque eu ia te perguntar, assim, se teve alguma coisa que aconteceu ou que te marcou na época da preparação do vestibular que você carrega até hoje. Do ITA eu já sei que tem, né? Mas aí você foi do básico bem feito. O vestibular, acho que teve uma coisa curiosa, sei lá, que eu fiz a prova do IME, né? Não sei como é que é hoje, mas na época a prova do IME era razoavelmente antes da prova do ITA, era tipo em outubro, alguma coisa assim. Eu não passei na prova do ITA, do IME,
E, em particular, na prova do IME, tinha uma questão de matrizes, que eu fiquei tentando fazer, acho que eu perdi muito tempo nessa questão. Eu acabei não conseguindo fazer, mas eu fiquei tão focado nela que eu sonhei com a questão. Você sonhou com a questão? Como assim? Depois do vestibular? Não, no dia do vestibular, no dia da prova, eu fui dormir. Provavelmente isso me atrapalhou, inclusive, eu acho. Porque, em vez de dormir e descansar, eu fiquei a noite inteira, de alguma forma, tentando resolver a questão. Os meus sonhos eram matriz. E, obviamente, não resolvia nada, né? Por que você não olhou a resolução depois? Não sei se saía logo depois da prova. Ah, na época não tinha esse negócio do WhatsApp, assim, Facebook não era tão... Não lembro o que rolou. Mas foi meio que um trauma do vestibular, essa prova do IME, que eu ainda não passei, né? Ah, mas não faz diferença, no final das contas não faz diferença, né? Assim, a gente nunca sabe, né, a diferença que vai fazer. Ô, Lucas, a gente tá caminhando pro final aqui, vamos pedir do povo aqui, pra gente despedir. Eu queria te pedir pra... Você, assim, tem um histórico bacana que você participou, acho que de pelo menos umas 3 comemorações de aprovados do quadro no ITA, você participou, né? Sim. Lá que a gente leva os meninos pra pizzaria e tal. A gente foi levando cada vez pra uma pizzaria melhor. Agora na pandemia, eu não sei. Tomara que ano que vem libere pra gente levar de novo. Inclusive, fiquei viciado na última pizzaria que a gente foi. Aquela pizzaria top. Pena que tá fechada, mas a gente gosta também. Mas assim, voltando aqui. Você tem já um acompanhamento, já conhece os meninos, né? Sempre conversa com eles depois que sai o resultado, eles pedem conselhos e tal. Queria te perguntar, assim, para quem ainda não passou, né? E que vai prestar, que mensagem você deixaria para essas pessoas, para de alguma forma incentivar elas a prestar o vestibular do ITA, a passar e tal? Você gostaria de deixar uma mensagem pro pessoal? Acho que a primeira é o que a gente já comentou, né? Essa questão do básico bem feito. Honestamente, acho que não tem jeito de passar sem cuidar do básico antes. Complementando, assim, hoje eu vejo, independente de passar ou não, muito da minha formação, assim, o que eu uso até hoje, assim, vem dessa preparação que eu tive. Acho que vem muito, obviamente, do que aprendeu ali, do que realmente fixou de matemática, português, etc. Mas acho que vem também da disciplina, de realmente querer alguma coisa que não é imediata, que tem que dar um gás ali, não é garantido, então você tem que se dedicar durante 1 ano, 2 anos, né, para conseguir passar. E essa disciplina é uma coisa que é difícil ter, sabe? Então, acho que a mensagem que eu passo vale a pena se conseguir, e se não conseguir também, vai ficar para a vida toda. Muito bacana, muito obrigado, Lucas, que Deus te abençoe e que você continue brilhando aí na sua vida, impactando tantas pessoas. Muito obrigado, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Um grande abraço para você. Valeu, Werneck. Valeu, grande abraço, pessoal, até logo, tchau.